Meus amigos, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade ao que todo agrônomo precisa saber para conseguir tomar as medidas corretas dentro de uma lavoura. Hoje nós vamos falar sobre pragas. Praga é definido como qualquer espécie, raça ou biótipo de planta, animal ou agente patogênico, nocivos a plantas ou produtos vegetais e não apenas insetos. Como foi dito ainda no primeiro vídeo, o controle de pragas ele não aumenta a produtividade de uma planta, ele só diminui as perdas, entenderam? A planta tem a sua produtividade máxima, você controlando as pragas, você vai diminuir essa perda. Assim como as pragas, a gente tem vários outros fatores limitantes na produção agrícola. Falta ou excesso d'água, tanto a falta quanto o excesso são limitantes. Temperatura e clima inadequados, falta de luz, de luminosidade, a deficiência nutricional corrigida de forma errada ou não corrigida, uma leitura de análise de solo feita erroneamente também pode ser um problema, porque o excesso de boro tem os sintomas iguais à falta de boro. Então você fazendo a leitura errada ali, você não vai conseguir identificar se você usar em excesso. Assim como outros produtos, excesso de potássio, excesso de fósforo, tem vários outros limitantes, beleza? Então a gente tem que estar sempre adequado ao que a planta realmente precisa. Ataque de insetos, infestação de doenças fúngicas, proliferação de bactérias, tudo isso vai impedindo se forem maléficos àquela planta. Todos esses fatores, assim como competição com plantas daninhas, vão causar perda de produção. Água imprópria também, suja, pH inadequado, tudo isso vai influenciar. Então você tem que ficar de olho a todas as características, não só da planta, mas do ambiente. Já foi comprovado que quando você não utiliza nenhum método de proteção na sua lavoura, a sua perda fica entre 50% e 80% do máximo produtivo. Ou seja, você vai ter uma produção de 20% a 50% apenas. 50% ainda é um bom número quando o clima ajuda, a chuva ajuda, tudo isso vai influenciando de forma positiva em uma lavoura não cuidada. Numa conta simples, quando a gente tem uma perda de 10% de toda a produção, de tudo que a gente produz no país, o valor bruto de produção ele reduz em torno de 25 a 30 bilhões de reais anuais. Isso implica numa perda de arrecadação de 10 a 12 bilhões de reais anuais pelo governo federal. Mas como que as pragas surgem? As pragas elas são promovidas de forma relativa. Geralmente são insetos ou pragas que participavam de uma cadeia alimentar com predadores nativos e ativos, Pragas são insetos de alta reprodução, fácil readaptação a mudanças do clima, do ambiente, tudo isso. Desmatamento auxilia muito na sua expansão. Por quê? Se forem plantas daninhas, as plantas daninhas ela têm uma maior facilidade de dispersar suas sementes e uma maior germinação dessas sementes num ambiente não muito favorável. Uma germinação muito mais rápida do que as plantas benéficas que antes competiam e controlavam o seu desenvolvimento. No caso dos insetos, o desmatamento reduz a população dos insetos predadores e geralmente tem uma reprodução mais lenta do que a dos insetos considerados pragas. E claro, quando você implanta uma monocultura, você causa o desmatamento para implantar uma monocultura alvo, esses insetos pragas eles vão se desenvolver e proliferar muito mais rapidamente. Quais são as principais características de uma praga para a gente determinar como praga? Geralmente ele tem uma associação negativa com atividades humanas, alta taxa de crescimento populacional, alta fecundação, tem o início precoce de atividades reprodutivas, polifagia. O que é a polifagia? Polifagia é conseguir se alimentar de diversas culturas e ter uma fome insaciável. Ele vai comendo, ela não tem um limite, vai degustando, vai comendo e rapidamente. Reprodução por partenogênese ou assexuada, capacidade de sobrevivência em situações adversas, e alta capacidade de dispersão, seja pelo vento, seja pela água. De qualquer forma, ela vai se dispersando e vai aumentando a sua área de infestações ou sua área de ataque, Então, podemos concluir
que o surgimento de pragas é uma resposta, uma manifestação da natureza às modificações causadas pelo ser humano. Quando você substitui uma cobertura vegetal nativa por um agroecossistema, a diversidade das espécies é drasticamente reduzida e assim a cadeia alimentar torna-se simplificada, o que facilita o desenvolvimento de pragas por seus predadores ou plantas competidoras não terem a mesma curva de proliferação, a mesma curva de desenvolvimento. Além, claro, de pragas históricas terem vindo nos navios negreiros e navios de colonizadores. Aqui no nosso país, por exemplo, 350 novas espécies vindas de outros países nos últimos 150 anos. É como se fossem mais de 2 espécies a cada ano aparecendo no nosso país e consideradas pragas para as nossas lavouras. A previsão é de que essas pragas aumentem nos próximos anos. Isso acarretará em perdas de produção, aumento dos custos de produção e o principal, que é a restrição de acesso a mercados mais exigentes com produtos agrícolas brasileiros. E isso é o que mais vai afetar a nossa economia. E o que precisamos entender? Precisamos entender a invasão biológica para então identificarmos o momento correto e qual estratégia utilizarmos para o controle dessas pragas, de forma que tenha tecnologia viável e seja economicamente justificável. Devemos observar o que foi feito nos demais países para o controle destas mesmas pragas, principalmente os países origem destas pragas. E claro, agir o mais rápido possível antes que essas pragas se alastrem cada vez mais e causem prejuízos ainda maiores, né? Porque quanto maior a infestação, mais você gasta para esse controle e maior é o seu prejuízo de produção. A sua perda na produção se torna muito maior. Se não for viável economicamente, erradicamos a cultura a qual estamos trabalhando e vamos rotacionando culturas resistentes a essas pragas, a essas doenças, até que a população dessas invasoras, doenças ou pragas reduzam a ponto de podermos voltar a ter a cultura tradicional, porém mantendo a rotação de culturas, porque senão novamente essa praga vai virar um problema para essa lavoura. O principal é sempre manter as técnicas mais eficazes, seguir o manejo integrado de pragas com base em conhecimentos técnicos. Mas o que seria esse manejo integrado de pragas? Nada mais é do que envolver todos os métodos de proteção da sua planta, envolvendo neles a sua tomada de decisão, avaliação de incidência ou severidade, condições climáticas anteriores e durante o cultivo, histórico da área de cultivo e a diagnose desta cultivar e da área, verificando solo, água, planta, as pragas e doenças que atrapalham a produção, e tudo isso está envolvido no MIP, Manejo Integrado de Pragas. Mas isso daí vai ser assunto do próximo vídeo, beleza? Forte abraço!